você está ao vivo. Adriana entrou. Nossa, os dois entraram junto. Eu te falei pra ele, pediu. Olha lá. Transmitir ao vivo. Aguardando. Adriana Jacobs. Oi, Sônia. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. E a correria? Tá grande, graças a Deus, tá boa. Então tá bom. Tá ouvindo bem? Tô. Você tá ouvindo bem? Tá dando Sim. microfonia, não? Tá não. Então, vamos esperar um pouquinho, o povo tá entrando. Sim. E... Deixa eu emendar. Espera aí, só um minutinho. Tá. Pronto. Minha cabeça tá cortada aí pra você? Tá. Aí, agora. Melhorou. Tá cortando. Deixa eu aumentar o... Espera aí. Deixa eu aumentar aqui. Pera lá. Espera aí. Aí tá ótimo. Se você conseguir... Deixa eu só pôr um suporte aqui atrás, espera aí. Tá bom? Tá aparecendo sua cabeça, seus cabelos. Meus cabelos brancos. A sua careca. Ixi. O que não tá caindo tá branqueando, né, Sônia? Tá. Você tá com o olho fundo já, hein? É, mas correria, né? Aham. Tem que Tá melhorar bom. isso aí. Então tá. Temos. Então, eu acho que a gente já pode começar a conversa e para mim é um prazer receber você aqui na segunda-feira, às 18 horas. Eu sempre recebo os meus convidados com uma poesia. E eu escolhi uma para te receber, que eu acho que dá para a gente fazer uma análise de quem são os analfabetos políticos e como é que nós poderíamos influenciá-los na escolha, numa boa escolha, podemos dizer assim. O poema que eu escolhi é de Bertold Brecht, você deve conhecer, né? Esse poema é conhecido mundialmente, e ele vai dizer o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio. Dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. São palavras de Bertold Brecht, e que nos inspira a pensar a importância, né, de mudar esse cenário do qual nós vamos vivenciar e vivemos todo dia. A nossa live de hoje, nós vamos falar de um assunto, de um tema importantíssimo. Eles estão falando que meu áudio está baixo. Estela, vou tentar arrumar aqui, tá? Está no máximo.
Acho que eu falo baixo mesmo, eu vou tentar aumentar aqui meu tom. Vou chegar mais perto também do telefone. Valéria também falando que o som está ruim. Vou tentar aqui melhorar, tá? Então, a Estela disse que melhorou. Então, nosso tema de hoje é como não se corromper nos diversos cargos eletivos. Está dando microfonia também, é o seu? Você não tem, você não tem um fone aí? Um fone? Tenho. Às vezes melhora. Porque está dando microfonia. Acho que na minha bolsa, Gabriela, aqui, ó. Eu acho que está aqui. Eu vou tentar. Não, essa não é minha, não. Lá dentro. Não. Vou tentar aqui pegar uma... Porque era para estar sem microfonia, porque nós desligamos o computador, desligamos tudo aqui. Eu acho que melhorou, porque estou mais longe também do microfone. Então, e a ideia é que a gente converse um pouco, Adriano, sobre a sua experiência, sobre os diversos cargos eletivos dos quais você foi eleito e o que você tem feito para não se corromper nessa escola política. Porque Uberlândia, nos últimos anos, tem se mostrado uma efetiva escola da qual precisamos mudar. E aí a gente precisava muito conversar com você para poder entender como é que se processa essa escola. Fecha lá. Ótimo. Vem cá pra você falar oi aqui, ó. Aqui é tudo informal. Sim. Vem cá. Aqui, Estamos ó. em casa. Oiê! Tudo bem? Ela veio trazer pipoca para mim, Sônia. Olha só. Ai, que ótimo! É um dos meus pratos prediletos, ó. Pipoca, né, filho? Quero ver você comer pipoca e falar. Obrigado. Fecha lá. Fecha lá. Cá do Isaac. Sônia. Então, oi. Fecha lá. Inicialmente, eu agradeço pelo convite. Agendamos essa live aqui há muito tempo, né? E eu tenho visto que você tem utilizado muito dessa ferramenta que nos foi apresentada, principalmente agora nesse período de pandemia, em que temos que, infelizmente, né, manter esse distanciamento. Então, agradeço pelo convite e também pelo tema proposto, que é sempre um assunto que está na pauta das pessoas, a questão da corrupção. E quase sempre associada meramente à política, como se a corrupção fosse só da política e não das pessoas. Então, a gente precisa ressignificar algumas coisas, explicar outras para que as pessoas estejam mais abertas para poder falar sobre isso. E você iniciou, como dito, trazendo aí um poema de Bertolt Brecht. Eu não sei se a pronúncia é assim, você falou diferente. Quem sou eu para poder contestar uma doutora em educação? Mas isso resume tudo o que nós vamos debater aqui. Eu acho que não há como falar de corrupção sem falar de educação, correto? Sim. Então, quando nós temos um analfabeto político, como você recitou, a pessoa dificilmente vai entender ou compreender os meandros da política. Ela precisa estar ou ser educada e, sobretudo, educada politicamente. E, infelizmente, Sônia, nós sabemos que a nossa educação pública ela caminha a passos lentos, não é das melhores, quiçá a educação política.
Então, eu tenho dito, a Valéria gosta muito de ouvir o que eu vou dizer agora, a sua irmã, que é a nossa assessora na área pedagógica. Eu tenho o costume de dizer que a conscientização política ou a educação política, ela é um trabalho pedagógico. Você, aos poucos, vai tentando incutir na cabeça das pessoas, seja na mais tenra idade até num adulto, que às vezes não compreende. Então, esse é o processo. Porque você falar de corrupção, que é o tema da nossa live... Perdão, porque tocou aqui. Isso acontece, né? Como não se corromper nos diferentes cargos eletivos. Se você começar falando do assunto da ponta do problema, às vezes o entendimento vai ficar um pouco capenga. Você tem que falar das raízes do processo histórico, que eu também aprendi com a nossa assessora, professora doutora Jane, doutora em História pela Universidade Federal. Da onde que vem isso? E se a gente for remontar mais ainda na história, nós vamos chegar, e você crê nisso também, que a corrupção é algo inerente do ser humano. A Bíblia nos fala que o homem tem um coração corruptível. Correto? Então, se a gente partir daqui, nós vamos entender que o processo de não se corromper, seja em cargos eletivos, seja na política ou em qualquer área da nossa vida, ela passa por alguns pilares, alguns fatores. Exemplo, formação, educação de caráter, de família, de educação cristã. Então, é o que eu tenho dito, Sônia. Até aqui, eu tenho cumprido com o meu dever. Diga-se de passagem, uma obrigação da minha parte pela educação que eu tive, primeiramente dos meus pais, e depois a minha educação formal. Mas é um desafio diante de uma sociedade, e me permita dizer aqui para os seus seguidores, com todo respeito, mas uma sociedade corrupta. Você concorda? Sim. Porque é muito fácil você atacar o político. O político é corrupto. Mas a pessoa que está falando, ela fala de qual lugar? Porque você já percebeu, e você que nos assiste, que a corrupção sempre está no outro? Não, o fulano é corrupto. Por quê? Para os nossos atos de corrupção, estou falando no sentido macro, lato sensu, eu arrumo justificativa para a minha corrupção. Naturalizou. Então, qualquer coisa que eu faço, eu falo, isso é normal, todo mundo faz. Então, não é corrupção. Agora, com o político é diferente. E tem que ser diferente mesmo. Porque o político, sobretudo, ele está lidando com o que é público, o que é de todos nós. Essa é a verdadeira essência da política, essa coletividade. Então, ele tem que ser o exemplo mesmo, né? Mas essa questão, Sônia, ela é complexa por conta disso. Porque não existe a figura do corrupto sem o corruptor. Compreende? Então, vamos trazer para o nosso campo aqui, que é o assunto do nosso debate. Você, como uma pré-candidata a vereadora, eu te conheço. Os seus seguidores te conhecem. Eu conheço a sua família. Eu tenho certeza, e faço essa defesa, que você não se corromperá no processo de eleição. Em que sentido? Vendendo, prometendo as coisas, oferecendo as coisas. Então, exemplo, você vai pedir um voto. E aí você vira para a pessoa e fala, vote em mim, que eu vou te dar um cargo, eu vou te fazer isso. É uma promessa.
Isso é corrupção. Mas no meio político ficou normal, né? Todo mundo faz, então nós não podemos afiançar isso. Então, Sônia, para a gente iniciar esse bate-papo, é o que eu sempre falei. Se a gente se corromper no processo de eleição, alcançando o objetivo de ser eleito ou eleita, vai ser só mais um ou mais uma. Por quê? Em que os meios justificam os fins. Então, quando atinge o cargo eletivo, que era a meta, o objetivo, mas não se precaveu no processo, a pessoa faz de tudo para se manter no cargo, porque ela não quer sair de lá. Ela teve um investimento muito alto e tudo, e é daí que a gente vê tanta corrupção na política. Agora, a gente consegue fazer isso sozinho? Falar, se tem alguém que vende o voto, é porque tem alguém que compra. Você concorda? E quando a gente fala nessa questão de compra, eu não falo tão somente na questão financeira, porque nós falamos muito pouco da corrupção moral, quando a pessoa se corrompe nos seus princípios. Para mim é mais grave, porque dinheiro é só dinheiro. Agora, quando a pessoa se corrompe nos seus princípios, é muito triste. Então, é isso que as pessoas precisam entender, porque é assim, depois quando a bomba estoura, aí todo mundo quer reclamar que político é isso, político é aquilo. Então, nós vivemos um processo, Sônia, seja bem-vinda a esse mundo, de o que nós chamamos de criminalização da política. Nós temos que acordar todos os dias e provar que nós não somos corruptos. Mas eu não falo isso num tom vitimista. Pode falar. Se tem uma coisa que me incomoda muito, depois que eu decidi ser pré-candidata, é provar para as pessoas que eu sou uma mulher honesta, que eu sou uma mulher que tem princípios, que eu sou uma mulher que já administrei dinheiro do povo. E acho que o que falta para mim, ou quando eu falo da escola política, e aí se a gente for voltar na sua fala, para as pessoas que estão entrando, ou para os professores poderem entender, caráter e personalidade se forma na infância e não na fase adulta. Então, se tem pessoas mau caráter adulto, é muito difícil ela mudar. As crianças, elas são formadas, o caráter, a personalidade, ela é formada no desenvolvimento da nossa vida. E eu já, uma pessoa adulta, com 60 anos, se eu for mau caráter, eu vou usar o discurso do bem público e, na verdade, eu estou pensando no bem pessoal, individual e não coletivo. Então, assim, para mim foi uma decisão muito difícil, Adriano. Você sabe disso. Primeiro que há muito tempo, né? Há muitos anos, o Brasil tem perdido a essência dos partidos, que são as ideologias, as crenças, o que nos move, né? Os partidos se perderam ao longo da história, e aí a história é muito importante para nos mostrar. E quando falamos em partido, nós estamos falando de homens. Homens que a gente achava que eram homens de bem, que a gente achava que eram homens de caráter. E eu aprendi, ao longo desses anos, na administração pública, na prefeitura, no estado e na universidade, onde eu passei e fui eleita, que o dinheiro do povo, por exemplo, na universidade, né, quando somos eleitos, a universidade, diferente da prefeitura, nós administramos recursos de pessoas analfabetas que nunca estudaram, tá? Então,
a ideia, né, de discutir com um grupo de professores é um pouco essa, de mostrar quem é a professora Sônia, por que eu escolhi esse caminho, por que eu me candidatei. E quando as pessoas, no geral, elas reclamam muito dos políticos corruptos, mas quando tem a oportunidade de mudar, eles têm dificuldade para poder fazerem boas escolhas. Então, essa ideia, esse vício de sempre votar nas mesmas pessoas também precisa mudar. Colocar mais mulheres também na política, eu acredito que podemos melhorar essa nossa escola, né? Quando eu falo de escola política desgastada, porque a Câmara Municipal também, ela é uma escola, ela é um lugar onde se aprende. E as aprendizagens que regulam o nosso município, elas caíram num desgaste de crença muito grande. E você viu isso no final de 2019, vivenciou. Então, assim, são questões das quais eu, pessoalmente, me indago, né, 24 horas. Por que me colocar a serviço do trabalho? Por que colocar meu nome? Por que o PDT? Então, são tantas as questões, né, que rondam e que eu tenho a cada dia respondido calmamente, sem grandes precipitações, inclusive religiosas, questões sobre o fascismo, tantas questões que nos chegam e que são necessárias serem respondidas. Posso responder para você? Pode. Sônia, você falou sobre partidos, né? Como uma educadora, você sabe muito bem, com tantos anos de militância, principalmente na universidade pública, que é impossível nós defendermos, até para poder educar, como que você fala de mais de 35 ideologias partidárias no nosso país. Então, infelizmente, o sistema partidário ou a política brasileira precisa muito mais do que uma promessa que sempre vem à baila na época das eleições ou no período que antecede as eleições, de uma reforma política de verdade. Não é concebível, razoável, que nós tenhamos mais de 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral no Brasil. E com mais um caminhão aí na fila buscando o seu registro. Só nesse processo já há corrupção. Porque a questão partidária no nosso país ela virou um negócio. A verdade é essa. As chamadas legendas de aluguel, que agora eles vêm tentando limitar com a cláusula de barreira, mas ainda há muito dinheiro envolvido na questão partidária, e aqueles que sempre comandaram essas legendas, a verdade é que não querem deixar que novas lideranças assumam o protagonismo desta questão. O que abre espaço, inclusive, o que eu estou falando aqui não é uma suposição, é uma afirmação. Já existem ações tramitando no Supremo Tribunal Federal para candidaturas avulsas, as candidaturas independentes. O Brasil é um dos poucos países no mundo em que se exige filiação partidária.
em que é obrigado você estar filiado a um partido para concorrer a um cargo público. Então, o processo de educação política passa por essa questão partidária também. E aí, Sônia, você tem muito mais propriedade para dizer do que eu, porque é uma educadora. Nós vivemos um momento muito tenso da nossa recente democracia. Nós vivemos um período de polarização ideológica que os dois extremos, a extrema esquerda e a extrema direita, e a gente sabe muito bem disso, e fica a gente aqui no centro, então a gente apanha para os dois lados. E a população não sabe a verdadeira origem de tudo isso. Onde remonta essa questão de esquerda e direita. Aí o debate ele fica prejudicado. E aí eu vou responder por que você escolheu o PDT. Um partido fundado na década de 80, que tem como pilar ou como pilares a educação, o trabalhismo. E aqueles que verdadeiramente defendem essas bandeiras, como nós defendemos, sabe que nada nesse país vai se sustentar ou vai se desenvolver se não for pela educação. E você, com tantos anos, você disse aí a sua idade, que foi... Nós ainda comemoraremos os 60 anos da Sônia, viu, gente? Teríamos aí um festão esse ano, mas o ano que vem nós vamos comemorar esses 60, né, Sônia? Vai ser melhor ainda. E eu fui convidado, tá? Não sei se todos vocês foram, né? Então, assim, voltando aqui. O que faz uma pessoa de 60 anos como a Sônia, que poderia agora estar curtindo a vida, não que ela não esteja curtindo, por tudo que já fez na vida pela educação aqui do nosso município e também da região. É porque ainda tem latente na sua vida a questão da consciência cívica, em que acredita que ainda pode doar para a população a sua experiência como educadora. E é por meio da política que a gente vai conseguir fazer isso. Então, a gente escuta muito durante a campanha: eu vou trabalhar pela educação. Ora, eu nunca ouvi ninguém levantar a bandeira e falar que não vai trabalhar pela educação. Mas de que educação nós estamos falando? Qual educação é essa? A gente está vendo a pandemia ou o novo coronavírus está nos exigindo algumas reflexões, ressignificar algumas coisas. Exemplo, ela escancarou o nosso sistema de saúde, porque nós brasileiros somos reativos, nós não somos prevencionistas. Nós sempre sabemos que a saúde pública precisa também de mais investimentos, reformas urgentes, apesar do nosso SUS ser modelo para o resto do mundo. A educação não é diferente. Como que as nossas crianças de escola pública ou de escolas públicas estão lidando agora com as aulas remotas? Fazendo de conta. Fazendo de conta que estuda, e o professor, com raríssimas exceção, fazendo de conta que dá aula. Por quê? Porque nós não fomos preparados para isso. Então, a gente está atrasado. Então, Sônia, a gente precisa entrar verdadeiramente no século XXI. E quem tem que te agradecer somos nós. Por você, como dito, estar no momento de descanso e se colocar à disposição para levantar uma voz em favor da educação do município de Uberlândia. Então, quem ganhará com a sua eventual vitória para nos representar na Câmara Municipal é a cidade, não é a Sônia. Porque você já é essa voz. Por onde você passou? Na universidade,
tem que falar para o povo, porque às vezes o povo não lembra. Na prefeitura, que você também já foi servidora municipal. E acredito que, como vereadora, mulher, que você também pontuou aqui muito bem, que nós precisamos aumentar a representatividade feminina nos parlamentos do Brasil, quem ganha somos nós. Porque acredito que você, por tudo que já fez, qualificará o debate no que concerne a educação e outras áreas que também acredito que você tenha capacidade para tal. Parece que a gente está desviando do assunto, não parece? Sim, só um minutinho. Mas não está. Eu estou te entendendo. Inclusive, tem um ex-aluno meu aqui, foi bolsista, João Gabriel, hoje já é doutor, e ele está perguntando, Sônia, por que você se diz pedagoga antifascista? Qual mensagem você quer passar? Conversando com os meus alunos que me apoiam e que estão trabalhando voluntariamente para me ajudar, a mensagem, João Gabriel e todos que estão me ouvindo e que vão assistir depois essa live, o que eu quero dizer com essa mensagem é que eu estou disposta a colocar os meus conhecimentos científicos a serviço da política, se o povo desejar. Eu não sou política e não acredito em político de carreira, tá? Então, eu quero deixar claro para vocês, todos que estão me ouvindo, que ser professora, ser cientista e colocar todo esse conhecimento a serviço da política é uma decisão do povo. É o povo que vai decidir quem eles querem que nos represente. E eu respeito muito, João Gabriel, a escolha das pessoas. Eu tenho sido uma cidadã honesta, eu tenho cumprido com o meu papel de escolher os meus representantes e de discordar, inclusive, de pessoas que eu já escolhi. Porque durante o percurso do qual ele foi eleito, aconteceram situações das quais eu, pessoalmente, e com os conhecimentos que eu adquiri, eu não concordava. Nem por isso somos inimigos, tá? Eu contei na live passada, e é importante isso nos diferentes cargos eletivos pelos quais a gente passa, Adriano, que durante todo o tempo que eu estive na universidade, eu procurei influenciar e auxiliar a educação municipal de Uberlândia, com os conhecimentos produzidos pela universidade, com os recursos financeiros advindos para a formação de professores. Então, eu acho que o meu trabalho, ao longo desses anos, ele revela uma seriedade que não necessita, Adriano, de ficar justificando. Mas, em se tratando de brasileiros e a situação em que vivemos, você falou uma coisa muito importante. Eu preciso falar para as pessoas que eu já fui professora do Estado, que eu já fui professora no município, eu já fui diretora, eu criei o Centro Municipal de Estudos na década de 90, do qual eu tenho um orgulho danado, junto com vários professores, e pretendo ajudar quem ganhar, a melhorar as políticas educacionais do município. E eu tenho uma clareza tão grande, Adriano, eu acho que a universidade ela ajuda muito a gente nesse sentido. Vamos entrar, a partir do dia 17 de setembro, numa disputa ferrenha. Para mim, quem ganhar, o povo que escolheu. É lógico que eu vou torcer muito, Adriano, para você ganhar, mas se você não ganhar, é porque o povo não nos quer. E está tudo bem para mim, entendeu? Se a gente ganhar, nós vamos fazer um trabalho dentro do que nós escrevemos, desenhamos, e não é fácil fazer uma proposta para um município desse tamanho, mas se
o povo de Uberlândia não deseja que a gente os represente, eu vou entender também. Isso é maturidade. É essa mensagem que eu quero passar para o povo. Aos 60 anos, eu não me dou ao luxo de ficar magoada com os meus amigos que não vão votar em mim, com os meus amigos que não acreditam na nossa proposta. E até o dia 15 de novembro, Adriano, incansavelmente, eu vou tentar convencê-los. Mas se eu não conseguir, não foi por falta de trabalho, de conhecimento. E eu tenho utilizado várias estratégias, como você tem visto, e muitos alunos e professores têm visto. Porque eu acredito muito que as poesias, os poemas são políticos. E eu tenho tentado trabalhar muito esse lado com as pessoas, porque a poesia nos faz pensar. As poesias são carregadas de conhecimentos. Então, não são só as lives, as pessoas podem contribuir também com a hashtag Hora da Chamada na quarta-feira. Nós estamos aceitando sugestões para construir o projeto, que está cheio de intenções nesse momento, mas que dia 17 de setembro tornará público tanto as propostas que eu estou construindo, como as que você está construindo. Então, é isso. Eu acho que as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer quem é a professora Sônia, quem não conhecia, quem já conhecia pode referendar e decidir se eu te represento ou não te represento. Então, esse tema de não se corromper nos diversos cargos eletivos, eu já tive experiência de lidar com muito dinheiro público, muito. E na hora de prestar conta, nós fomos a universidade, uma das únicas do Brasil que conseguiu prestar contas de tudo que fizemos, para onde fizemos, com quem fizemos. Então, assim, nós sabemos a dificuldade que é para as pessoas entenderem todo esse processo de dinheiro público e como esse dinheiro público deve ser gasto a favor do povo, em benefício do povo. Sônia, é importante você contar essas suas experiências. Eu já te falei isso outras vezes. Para as pessoas que não dá para saber todo mundo que está aqui, mas isso vai ficar gravado, depois você vai disponibilizar, eu também nos nossos canais, isso vai ficar registrado. As pessoas, uma hora ou outra, vão ver o que nós estamos falando aqui. Só para as pessoas terem uma ideia, a Universidade Federal de Uberlândia, ela tem um orçamento maior do que a maioria das cidades brasileiras. Nós estamos falando de um orçamento de mais de R$1 bilhão. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento da cidade de Uberlândia é acima de 3 bilhões. Só o da UFO, em Uberlândia, nos campos da região, Monte Carmelo e Tuiutaba, nós estamos falando de mais de 1 bilhão. Grande parte para o Hospital de Clínicas e tudo mais, mas a educação que a Sônia representou por muitos anos também tem um orçamento bastante significativo. Mas o número ou o valor não importa. Porque quem não é honesto com R$1 não é com 1 milhão. Não é o valor, é o princípio. É isso que tem que ficar provado. E hoje, infelizmente, Sônia, eu digo infelizmente, a honestidade ela virou meio que uma qualidade do ser humano para poder ingressar na política. Então, se as pessoas estão considerando isso, a Sônia já entra numa corrida de 100 metros aí, ela já entra aí com 90 metros na frente, né? Pelo que já fez. Não vai fazer, já fez. Já demonstrou que é uma mulher proba, uma mulher correta, que já lidou com recursos públicos. Se essa é uma avaliação, então já está feito. Mas não pode ser só isso. Sabe por quê?
Porque nós temos pessoas honestas, que é princípio, nós fomos educados nesse sentido, mas a pessoa não tem preparo, a pessoa não tem vocação para aquilo. Então pode até se perder no meio político por conta de não dar conta de executar aquilo para o qual foi chamado ou foi eleito. Então não pode avaliar um candidato ou uma candidata tão somente pela questão da honestidade. Esse não é o melhor caminho. E aí a Sônia Santos, a professora Sônia Santos, ela reúne outros atributos que também precisam ser explorados. Como já foi dito aqui, você vem fazendo, que é principalmente na área da educação. Mas deixe-me responder objetivamente o tema da nossa live, né? Como não se corromper nos mais diferentes ou nos diferentes cargos eletivos? A resposta é simples, mas é difícil. Como? Tendo princípio, sendo honesto. E como fazer? Aí é uma história. E aí você vai ter que voltar e falar assim, qual é o caminho percorrido até aqui? Só que a população, Sônia, infelizmente, ela não tem essa educação ou esse costume de fazer essa avaliação. Então, muitas pessoas votam no fulano porque é amigo do futebol dele, né? Ou porque fez um favor para ele. Beleza, tem que ajudar o próximo mesmo. Eu defendo isso, eu faço isso. Mas isso não pode ser condição para você confiar um voto numa pessoa. Vai muito além disso, né? E aí, para não se corromper nesses cargos, que eu estou no meu 3º mandato como vereador, a Sônia já passou por diferentes cargos na administração pública, municipal, estadual e federal, como ela disse. Tem uma palavrinha só. Chama compromisso. Chama caráter. E caráter a gente adquire, a gente forma dentro de casa. A escola é uma continuidade disso, mas é dentro de casa que a gente vai formar o caráter das nossas crianças, dos nossos filhos. Então, a palavra é compromisso. Entende? Agora, lembremos, somos falíveis de natureza. Por isso que o exercício é diário. Ele é dia a dia. Você vai formando, você vai se fortalecendo e se cercando de pessoas com o mesmo propósito que o seu. No nosso caso aqui, a política que nós estamos falando, ou do cargo público que a Sônia já exerceu, do espírito coletivo, que é o bem comum, que é a essência da política. Isso é o serviço público. É a gente oferecer para as pessoas, de uma forma coletiva, aquilo que nós temos de melhor. Essa é a verdadeira representatividade. É nisso que nós temos que seguir. E aí, Sônia, agora eu vou tirar uma casquinha que eu vou chamar a atenção de uma doutora, né? Não fale mais que você não é política. Você não é partidária, né? Até então. Porque políticos, como dizia Aristóteles, todos nós somos. Alguns... Por que as pessoas falam isso? Não é o seu caso, não. Você falou isso inconscientemente. Porque as pessoas têm vergonha de falar que querem entrar para a política. Porque, como dito aqui anteriormente, ela é tão criminalizada, tão discriminada, que as pessoas, pelo amor de Deus, eu não sou político, não quero entrar para a política, isso é lugar de bandido, de ladrão e não sei mais o quê. Mas se a pessoa olhar para dentro de si e fazer um autoexame, ela vai falar assim, mas eu contribuo para esse processo, né? Se ela for fazer uma reflexão, muitas delas contribuem para ser dessa forma. Porque, como dito, repito,
nada acontece sozinho. Então, para eu fazer qualquer coisa que seja errado, eu vou ter que ter a conivência de alguém. Ou o conluio de alguém. Então, alto lá. Eu gosto muito desse debate, viu, Sônia? A pessoa, eu adoro quando me chamam de corrupto. E aí você começa a debater com essas pessoas e o argumento vai acabando, sabe por quê? Porque rotular é mais fácil. Então, como no senso comum todo mundo eu falo, mas vem cá, moço, você acompanha a política da cidade? Me fale aí o nome de 5 vereadores. A pessoa não sabe. E eu falei, você quer falar que eu sou corrupto? Você não acompanha nem a política? Não, mas política é tudo corrupto. Eu falei, não é por aí. Então a gente tem que ir desmistificando. Agora, como que a gente faz isso, Sônia? Com educação. E aí a sua irmã que está aqui nos assistindo, que a gente faz isso no mandato tem 12 anos. O projeto com as crianças, de falar de política para elas. Aí, quando nós iniciamos esse projeto, o ignorante chega para nós e fala assim, que perda de tempo, isso nem vota. Né? Como se a gente estivesse fazendo aquilo pelo voto e não como um processo de educação política. Então, assim, a gente está muito atrasado. Né? Precisamos avançar. E me alegra. E você é um estímulo, saiba disso, não precisa fazer média com você não, viu? Você é um estímulo que me anima, falar eu com 47 anos de idade e às vezes querer desistir, por exemplo, falar que está cansado, né? Bom, então a Sônia com 60 anos, ela está onde? Né? Em querer ser candidata a vereadora. Então é um tapa na cara da gente mesmo, né? Então, assim, enquanto tivermos forças, enquanto tivermos vitalidade, consciência, que é o principal, que Deus nos preserve, a gente tem que lutar. Porque o nosso país, principalmente, é um país desigual, um país injusto. Nós temos que lutar por igualdade de oportunidades. É isso que deve ser o sentido de tudo isso. E aí, mais uma vez, eu te passo a palavra. Se nós não nos atermos, não nos policiarmos nos mínimos detalhes, seja de qualquer processo da nossa vida, e nos corrompermos, Sônia, o resultado final não vai ser bom. Então, às vezes a gente acha que perdeu alguma coisa. Não, a gente não perdeu. É porque a gente não se utilizou das mesmas práticas para poder atingir aquele resultado que às vezes achávamos que tínhamos que atingir. Não, façamos o nosso melhor. Na sua vida acadêmica, acredito que você teve algumas frustrações. Mas a Sônia está aqui, de pé, de cabeça erguida, e quando falamos com uma professora, com um professor, você conhece a Sônia Santos? Ah, que isso? Foi minha professora, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Isso é o que vale. Né? É esse legado que a gente tem que levar. Você viu minha filhinha aqui no começo dessa live. Tem 8 anos de idade. Ela tem uma consciência cidadã, ela como o Isaac, que tem 10, né? Que um adulto não tem. Mas é porque eu e a Vanessa temos nos dedicado para incutir isso na cabecinha deles. É o que a sua mãe, é o que o seu pai fez. É o que a minha mãe e meu pai fizeram comigo e com os meus irmãos. E a gente tem que lutar para poder levar isso. Pode parecer meio utópico, né? Mas é para todos. Então eu quero lutar, se assim for, como você disse, da vontade do povo, né? Que todos tenham oportunidades. Aí a pessoa vai escolher se quer ou se não quer. Né? Mas entregar essa oportunidade é um dever nosso. Entendeu? Então, Sônia, nós não podemos... Eu quero concluir
essa parte, que já está caminhando para o final aqui, essas mãos que a gente mostra aqui, né? Todo dia, a minha oração é nesse sentido. Onde colocá-las, que seja para honrar, para fazer o bem, entende? Seja na área da educação, em qualquer área da vida pública da qual eu me encontro hoje. Esse deve ser o nosso compromisso. Então, o meu desafio é jamais negociar os princípios que foram eles que me trouxeram até aqui. Quer mostrar lá? Aqui, chegou a visita. Nossa Senhora. A família toda está aí. Então, essa é a Mel. Então, Adriano, quando eu disse que eu não sou política, eu vou te explicar, e muitas pessoas que me conhecem sabem disso. Eu não sou política de carreira e não acredito que eu deva ser política nesse sentido pejorativo que tem hoje. Entendi. Entendeu? Eu continuo sendo e quero continuar sendo uma professora, uma cientista a serviço da política, tá? Eu quero usar os meus conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida, tudo que eu aprendi na minha família, na minha religião e nas escolas que eu passei, eu quero colocar a serviço do povo. Eu tenho clareza para quem eu quero fazer política, como eu quero fazer política, e eu sempre fui uma militante política na educação pública e gratuita. E defendo a formação de professores e brigo pela formação de professores, porque se nós temos professores com muito conhecimento, nós vamos ter escolas melhores, nós vamos ter alunos melhores. Então, assim, os meus princípios, os quais eu não abro mão, é ser professora sempre. E é isso que, aos 60 anos, Adriano, me dá lucidez e que me dá o desejo de compartilhar tudo que eu aprendi para as pessoas que precisam dele. Porque quem precisa, e se a gente for pensar, quem mais utiliza o serviço público municipal hoje são as pessoas simples, que não tiveram as oportunidades que eu tive. Eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado, eu fiz mestrado com dinheiro do povo. Os meus conhecimentos têm que ser colocados a serviço desse povo que pagou para me estudar. Então, quando eu digo, né, lá para o João Gabriel, o que eu quero dizer é isso, João Gabriel. O meu serviço, os meus conhecimentos, eles precisam ser utilizados e vão ser utilizados, sempre foram utilizados para o coletivo. Eu sempre neguei e tive problemas muitos na universidade com quem acumula conhecimento só para si. E nós temos profissionais assim, que estão no topo da carreira. Hoje eu sou professora titular, eu cheguei ao topo da carreira universitária, aposentei, e tem uma necessidade inerente do meu ser de continuar trabalhando e ajudando outras pessoas. Esse é meu legado, né? Quando eu olho para trás e vejo a quantidade de pessoas que eu consegui formar, que eu consegui influenciar, que hoje são professores, que hoje eu tenho colegas, alunos que hoje são meus colegas de universidade. Então, algumas pessoas falaram, nós precisamos melhorar os quadros da universidade, nós precisamos melhorar os quadros do Brasil, da educação pública em geral. E a gente só conseguiria fazer isso, Adriano, investindo muito na formação de professores. Então, assim, caso você ganhe para prefeito e eu não seja eleita vereadora, eu vou te amolar muito, eu vou te perturbar muito em relação à formação de professores da rede pública. Eu sempre fiz isso com todos os prefeitos, todos os secretários de educação que estiveram coordenando a rede municipal, e não seria diferente.
só se eu abandonar mesmo a minha militância. Então, é isso. Eu acho que a nossa conversa foi uma conversa madura, uma conversa de adulto, e é isso que eu espero que a gente tenha na campanha a partir do dia 17 de setembro, que as pessoas possam qualificar o debate, que as pessoas possam qualificar as propostas e que as nossas diferenças, por pequenas coisas, que elas possam ser abrandadas aí pela nossa determinação, pela nossa coragem, pelo nosso otimismo, pela nossa vontade de ajudar a Uberlândia. É assim que eu me sinto hoje e estou muito feliz. Eu posso me arrepender no futuro e dizer, é a primeira vez que eu me filiei a um partido. Eu nunca me filiei a nenhum partido, embora seja rotulada de comunista, petista, esquerdista, né? Pela minha família, pelos meus amigos. É a primeira vez que eu me filiei a um partido. E eu espero não me arrepender de ter filiado, eu espero não me arrepender de ter me candidatado. E é isso, acho que é isso que eu tenho que dizer, é isso que eu vou construir agora e vou continuar melhorando aí o debate. O grupo que me acompanha é um grupo de educadores e é isso que eu tenho para dizer nesse momento para vocês. Adriano, estou muito feliz de estar aqui, de ter essa conversa com você. E agora é hora de você despedir, senão o Insta vai falar tchau. Não, mas aqui esse espaço aqui é para você, Sônia. Não é? Eu te agradeço pela oportunidade e espero que a gente possa, ainda durante esta campanha nossa, voltar aqui outras vezes com outros assuntos e torcer para que a gente possa se encontrar presencialmente também. Né? Agradecer a todos aqueles que estiveram aqui conosco. Tá bom? Sim, eu também. Eu também quero agradecer os meus... Beijão para você. Agradecer ao PDT por ter me recebido, agradecer a você pelo incentivo. Você é o grande responsável aí pela minha pré-candidatura e possível candidatura. Você insistiu muito para que eu assumisse esse lugar que eu estou hoje, né? Eu poderia estar em outro lugar mais confortável, né? Mas está sendo desafiador, foi muito importante ter aceito esse convite. Muito obrigado a vocês que estão conosco. Adriano, eu te desejo sorte, paciência, sabedoria, tá? Muita sabedoria para poder lidar com as diferenças que nós vamos encontrar pelo caminho. Boa noite a todos. E até Obrigado, Sônia. Um beijão. Tá. Tchau, tchau.